Redenção, a paz do Senhor Jesus. Aqui é teu irmão Júlio Aparecido, né? Eu estou aqui com essa responsabilidade de estar aqui trazendo mais uma live e eu creio que a palavra de hoje vai estar edificando muito a sua vida. Então, desde já, né, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas, porque vamos estar falando hoje com um tema muito forte, que é um coração arrependido. E como você já me conhece, você sabe, né? Que o nosso lema é sozinho não, então eu não poderia estar aqui sozinho. Então por isso estou aqui com dois convidados, pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu creio que vai estar trazendo um conteúdo maravilhoso. Então receba aqui o nosso irmão José Mário e o nosso irmão Jorge Maravilha. Rapaz, fica à vontade, dá uma saudação, José. Boa noite, amados irmãos. Sabemos que temos aprendido muito com essa live e a cada momento que nós possamos compartilhar com um número maior de pessoas, pessoas estarão testemunhando da sua transformação que acontece a cada reunião. E eu creio que também como as outras, nós estaremos alcançando famílias, porque nós temos essa prioridade de estarmos entrando nos lares e sabendo que essa palavra é edificadora para nossas vidas. Dá uma saudação, Jorge. Boa noite, família Redenção. Obrigado aí também, agradecer a Deus, agradecer primeiro a Deus, né, esse convite, pela liderança, né? Tenho um privilégio de estar aqui com o meu líder, né, Júlio Aparecido, aí para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração para passar para a igreja, né? Eu creio que vai ser bênção essa noite, né? Vai ser uma noite de vitória. Então, conto com vocês aí para ficar ligado, hein? Não fica distraído, não. Se ficar distraído, vai perder a oportunidade. É benção, né? A gente sabe que o texto que a gente vai estar usando aqui como base é o texto de Hebreus 12, 14. Sendo que antes de entrar no texto, eu queria uma definição de vocês, né, a respeito desse tema, coração arrependido. Então, Jorge, defina para mim, o que é um coração arrependido, Jorge? O coração arrependido, assim, é um coração que tem que ser transformado, né? O coração arrependido tem que receber algo para poder ser modificado, né? Nosso interior, né? Eu vejo nessa posição, né? E sem coração arrependido, a gente não anda, a gente pensa que está andando. A gente fica só na mesma situação, no coração arrependido. Não sai do lugar, a gente fica pensando que está fazendo, mas não estamos fazendo. Nós temos que, cada dia se santificar, né? Meditar na palavra, fazer os propósitos que é proposto, né? Não é o propósito que eu quero, o propósito que é proposto. Está sendo falado, aí nós vamos ter modificação na minha vida, né? Eu creio também que se vai fazer na minha vida, vai fazer na vida da igreja também. Amém. E você, Zé? O que é um coração arrependido, na sua opinião? Um coração arrependido é o momento em que nós possamos reconhecer, né, os nossos pecados, mas não torná-los a repetidos. Porque muitas das vezes nós até mesmo sabemos, reconhecemos do pecado e colocamos ele em prática a partir do momento em que nós procuramos aquelas pessoas, né, que nós magoamos de alguma forma e possamos pedir perdão. Mas também não somente pedir perdão, mas procurar conviver. Porque muitas das vezes nós estamos numa reunião e ali tem pessoas que cometemos algumas falhas no passado. Como que nós vamos melhorar aquele ambiente? Através da transparência, sabendo que essa mudança ela tem que vir do nosso interior. Porque muitas das vezes nós estamos vestidos, né, adequadamente para algumas reuniões, seja na igreja, seja numa empresa, mas tem algumas pessoas ali que têm uma inimizade. Então aquele desenrolar ele tem que ser mudado, mas essa mudança tem que vir primeiramente de nós. Amém. É porque é importante, porque o próprio Senhor Jesus, ele olhava muito para o coração. Ele não queria saber como estava a pessoa por fora, mas ele olhava muito para o coração. Então, quer dizer, um coração arrependido, eu fui procurar uma definição e
e me diz assim: é um sentimento de tristeza por ações passadas, especialmente aquelas que causaram dano a si mesmo ou a outros, e uma vontade de fazer coisas certas no futuro. Então, realmente é isso, né? Se eu realmente tenho o meu coração arrependido, eu fico triste pelos atos errados se eu magoei alguém, ou até feri a mim mesmo, porque tem muitas pessoas que acabam ferindo a si mesmo. Como? Se prostituindo. Ela está ferindo o próprio corpo dela. Né? Aquela mulher samaritana. Ela estava ferindo, já teve 5 maridos e estava com um que não era dela. Então tem pessoas que acabaram ferindo a si mesmo e pessoas feridas ferem, Gera ferida. né? Acaba ferindo outras pessoas. Então, quer dizer, um coração que realmente se arrependeu é um coração que fica triste pelo aquilo que aconteceu no passado, mas não para por aí. Tem que procurar. Ele agora quer o quê? Mudança. Tem aquela vontade, não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Realmente uma pessoa se arrependeu, né? E a gente tem na Bíblia 2 exemplos, né? Judas e Pedro, 3. né? E Davi, né? Davi também, correto. Porque Judas, ele até ficou triste, veio uma tristeza, né, que causou aquele peso nele, mas sendo que ele não quis dar continuidade Aquele processo. no processo. Ele acabou tirando a própria vida. Diferente de Pedro, que se arrependeu, negou, mas tu vê que depois ele não negou mais, ele deu continuidade. E Davi, fala um pouquinho sobre o Davi. Davi, tu vê o acontecimento da vida, né, cara? Pô, cara, aquela, vamos dizer, não uma traição, né? Mas era o quê? Segundo o coração de Deus. Mas quando nós estamos na presença de Deus, isso é claro. Você começa a fazer coisas que você faz que não agrada a Deus, chega um momento que a própria espada de Deus te acerta e você não consegue dar continuidade àquilo. Mas o Davi era o quê? Segundo o coração de Deus. E teve um preço, não teve? Acabou colhendo o que ele plantou, né? Então, para a gente, não é diferente. Só muda o nome, Jorge, Zé Mário, Júlio, mas se nós fizermos algo que não agrada a Deus, que vai ferir alguém, Deus vai acertar com a gente. Para nós, vai acertar o que tem que acertar, mas vai deixar algo para a gente prestar conta. Entendi. Então, no caso, eu ter um coração arrependido, isso não quer dizer que eu vou ter uma ausência da consequência do erro que eu cometi no passado. Então é bom já entender isso. Eu posso ter meu coração arrependido, mas aquela ferida que eu causei lá no passado vai me trazer uma consequência. A diferença é que agora eu me arrependi e Deus vai passar comigo. Mas tem um fator fundamental quando a gente sabe que quando Deus eu tenho essa prestação de conta com Deus, eu já não fico mais nervoso, já não fico mais agitado e com ira. Porque a palavra já está, quando eu confesso, né, aquilo, quando a gente confessa aquilo sai da gente. Aí a ira não entra porque eu já expressei para Deus aquilo que eu fiz de errado. E quando ele vem com a correção, eu até sinto um pouquinho, mas eu fico na posição porque eu entendi. A palavra nos confronta, a gente entende porque nós estamos passando por aquele processo. Ela te corta, mas tu mas eu fica em tenho que paz. confessar, Provérbios 28:13. Né? Guarda de transgressão não prospera, mas que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, vamos entrar agora no nosso texto? Quem pode estar lendo aí? Hebreus 12:14. É um texto bem conhecido. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, meu Deus, é muito forte isso, porque a Bíblia fala que nós temos que seguir. Algumas traduções falam que nós temos que se esforçar para seguir a paz com todos e a santificação. Então a gente vê que paz e santificação está ligado uma coisa na outra. E a gente sabe que tentar seguir a paz com todo não é fácil, né? Porque são pessoas diferentes, pensamento diferente. Então eu queria saber, né, esse esforço que nós temos que fazer. Qual tipo de esforço eu preciso fazer para seguir a paz com todos? Qual esforço? O que eu tenho que fazer? É um esforço que nós temos um sinal. Sempre vai ter um sinal. Temos um sinal no nosso interior que não está bem. Precisamos mudar.
muitas das vezes de dentro para fora. Às vezes precisamos reconhecer que somos fracos e que precisamos de ajuda. Por quê? O ponto especial da nossa vida é nós sabermos que nós cometemos algumas falhas e precisamos corrigi-las. Porque não tem como nós caminharmos dentro do Evangelho com um erro lá atrás, com um erro lá no passado. Por quê? O inimigo é como um cão farejador. Ele fareja o pecado de longe. Então, nessa forma, por mais que nós vamos dando continuidade, essa fórmula dele ser o farejador, ele vai te pegar lá na frente. Entendi. Ele vai apontar o seu erro, vai apontar a sua falha. Olha, você está aí, mas você não tem comunhão com quem está sentado ao seu lado da igreja. Você fala mal quando o pastor, né, algum líder põe uma proposta na igreja, fala mal para os outros. Isso não é certo. Então nós temos que reconhecer, porque a obediência, ela vem de dentro para fora. Porque muitas das vezes nós estamos bem vestidos, mas com o coração como um sepulcro caiado, né? Entendi. E isso tudo dentro de um padrão de uma família. Como é que você vai dar um exemplo se você não é exemplo? Como é que você vai cobrar o caminho certo se você faz o errado? Alguém te chega para poder, até mesmo para cobrar alguma coisa que você está ali para acertar, que está atrasada, você pode falar a verdade. Olha, no momento eu não tenho dinheiro. Ah, não, fala que eu não estou em casa. Ou então alguém da família também. Ah, ó, diz que eu não estou em casa. Não, você não pode ser conivente. Tem que ser verdadeiro, porque os humilhados serão exaltados. Porque muitas das vezes as pessoas olham para um degrau de uma escada e pensam na dificuldade de subir aquele degrau da escada. Poxa, é muito alto aquele degrau. Não, se preocupa primeiro, não é de subir a escada toda, é um degrau a cada dia. Vamos acertar. Se tem erro dentro da nossa família, vamos acertar dentro de um padrão. Se tem algo que nós vemos que está errado, mas nós não podemos dar opinião. Então, no caso, o esforço que você deixa para a gente aqui fazer é consertar aquilo que foi mal resolvido no passado. Isso. Então a gente tem que se esforçar Pra para não consertar, acumular. para não acumular e o inimigo acabar nos acusando no futuro. Porque Exatamente. quando fica mal resolvido, futuramente ele usa aquilo para nos acusar. Pô, Exatamente. legal. E você, Jorge? Qual o Não. tipo de esforço eu preciso fazer para seguir a paz com todos? Esforço é diariamente, né? Eu vejo esse esforço para a gente conseguir chegar a esse texto aí. A própria palavra diz, ele fala paz e santificação, né? Então, para Certo. viver a paz, eu tenho que me santificar, né? Então, a gente tem que santificar diariamente, né? E seguir a paz com todos. Se a gente não se santificar, nós temos o que limpa a gente é o quê? É a palavra, né? Nós temos 3 palavras de jejum e oração, né? São primícias que nós temos que ter, né? Temos que viver a palavra, para Correto. poder viver esses propósitos. Tudo é João 15, 3 fala, nós já somos limpos pela palavra, então nós temos que dar continuidade. E essa paz, a gente pensa que é fácil, ela é gerada todo dia, no trabalho, na tua casa. Você sai daqui, né? Falou da paz, né? Aí Deus permite uma situação para você saindo daqui, aí você vê se tu tá vivendo a palavra ou não. Então a gente tem que pedir a Deus, né, para expurgar aquilo que ainda está em oculto no nosso coração, que está dentro de nós. A gente fala que o que contamina é o quê? É o que sai, né? Então nós ainda temos coisa, ainda sendo líder, né, pela misericórdia, ser líder de treinamento, mas nós estamos num processo ainda de limpeza, né, cara? Então, Lapidação, né? Está lá em Colossenses 3,13, né? Nós temos que suportar uns aos outros. Sabe? É difícil suportar, né? Mas a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, né? Que a gente nós temos um grande trunfo. Quando a gente tropeça, a gente conversa com ele no secreto, né? Só que esse secreto, para quê? No secreto a gente tem que conversar com ele
para queimar primeiro aquilo que está dentro do meu coração, para poder entrar coisa nova, né? Eu tenho pedido ao Senhor para queimar o que tem coisa velha minha que não adianta eu orar, jejuar, fazer coisa que tá cheia aqui ainda, aí vai sair, tá ficando que tá sujo, e o que limpo que não pode entrar. Então peço a Deus para expurgar isso aqui na oração do jejum, para limpar isso aqui, queimar isso aqui para poder entrar a coisa nova Amém. a santificar. O próprio texto fala: seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Né? Então, não adianta. Se eu não me ter a paz santificada, eu não vou poder ver o Senhor, né? Amém. Então, tá vendo? Olha só. O Zé falou que a gente precisa corrigir algumas coisas que foram mal resolvidas no passado. O Jorge já trouxe que nós precisamos ser limpos pela palavra. Então, olha, uma coisa está ligada à outra. Olha só esses detalhes. E isso é um conteúdo muito rico que está chegando. Se você fizer isso, realmente vai ter um coração arrependido. E não é, foi o que tu falou, né? O que contamina é o que sai. Então, muitas vezes, o que eu preciso também, o esforço que eu preciso fazer fechar a boca. Que às vezes quando a gente abre a boca para reclamar ou para falar algo que a gente não gostou, não agrada, né? Aí é difícil ter aquela paz. Mas é bem interessante. E a gente está falando aqui sobre coração arrependido. Uma outra pergunta também que eu quero estar fazendo com vocês é o seguinte: tem como eu seguir a paz com todos, mas sem ter um coração arrependido? Será que é possível? Eu quero seguir a paz com todos, mas o meu coração ainda não está arrependido. Eu estou lá, carrego aquela situação que ficou mal resolvida lá atrás, né? Não consigo perdoar o que aconteceu lá atrás, uma coisa que alguém me feriu, ou eu feri alguém. Então eu tô com o meu coração, como tu falou, Jorge, com aquele pesar, aquele velho eu, né? Aquela mágoa, aquela tristeza profunda, né? E eu quero agora seguir a paz, mas eu ainda carrego isso. É possível eu realmente, se conseguir ter essa paz, seguir essa paz com outras pessoas, se ainda meu coração não está arrependido? O que você acha? Fala aí, Zé. No ponto humano, ele pode até mesmo tentar. Ele pode tentar. Ele vai caminhando, seja numa empresa, seja numa igreja, ele vai caminhando até certo ponto. Mas quando chega em determinado ponto, ele não vai aguentar a pressão e vai desistir. No trabalho, ele tenta ali ter uma boa relação ali com os seus subordinados ou superiores, mas devido a alguma coisa que ficou pendente lá atrás, ele não vai conseguir. Ele vai chegar a um determinado momento e vai desistir, até mesmo pedir para ir embora, até mesmo se desvincular, né, se for no caso a igreja, porque a tristeza é tão grande, porque ao invés dele ter resolvido, ele guardou. E quando guarda, né, algo que ou ofendeu alguém ou foi ofendido, isso se torna um câncer, né, dentro do seu próprio interior. E até mesmo nós podemos ver algumas pessoas que eram fervorosas, né, na igreja, faziam várias atividades na igreja, e devido a essa palavra que ouviu de alguém e não procurou consertar, foi um dardo inflamado, magoou o seu coração. Então ele saiu dali daquela igreja, né, ou da empresa, e foi embora para casa, com a família. O que nós vamos fazer? Vamos tentar resolver do nosso próprio jeito. E vai caminhando, aí não sente mais desejo de visitar ninguém, não sente nem mais desejo também de querer visita, não sente mais desejo de fazer mais nada, e vem aquele processo de depressão. Por quê? Todo aquele problema que poderia ter sido resolvido se trouxe para dentro da sua própria casa. Então, uma casa dividida, ela não subsistirá. Então, nesse momento, ele vai conseguir alcançar alguns objetivos, mas não vai ter mudança. Por quê? A tristeza, segundo
Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, torna algo muito cruel, né? E dentro desse padrão, a verdade ela tem que prevalecer. A pessoa ela tem que ter um ponto de reconhecer, de pedir ajuda, de saber que ele não está sozinho para poder ele conseguir levar sua família a um nível de ter uma transparência de qualquer problema que aconteça na família possa ser resolvido na família. Não precisa a pessoa falar do seu problema na família para todas as pessoas, porque algumas pessoas não estão preparadas para te dar um conselho. E se esse conselho não for conivente, não for alinhado com a palavra, vai te destruir. E destruindo, vai te destruir a sua família. Amém. Então tu vê que não adianta, tu vê às vezes as pessoas muito explosiva, né? Pessoas que se ira fácil. Então, cara, esse tipo de pessoas é muito difícil ela conseguir ter paz com outra pessoa. Por quê? Porque pessoas assim, com certeza, precisa resolver algo que ficou mal resolvido lá atrás. Eu conheço pessoas que é desse jeito, qualquer coisinha já acorda já meio mal-humorada, né? Pensamento totalmente distorcido. E muitas das vezes é porque ficou mal resolvido. Então, é dificultoso, né? Uma pessoa que não teve um coração arrependido conseguir ter a paz. Mas fala um pouquinho, fala da tua opinião, Jorge. Tu acha que é possível uma pessoa que não tem um coração arrependido conseguir seguir a paz com todos? Não tem como. Não tem como não, né? A própria palavra fala, né? 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, o quê? Se passar. Eis que fez o quê? Então nós somos novos, né? Vou dar um exemplo dentro dessa pergunta. Lá no trabalho numa empresa, uma jovem concursada, chegou um jovem, as pessoas concursadas, e você, como mais antigo, você pensa que é o dono da empresa, né? Fica aqui dono, pensa que é o dono de tudo. Aí eu me aborreci com uma jovem dessa. Aí passou um ano. Aí o meu gerente me convidou para fazer um trabalho dentro desse setor. É no setor jurídico. E com quem? Com essa pessoa. Falei, senhor, tantas pessoas, é você que vai. Ainda falei com o gerente, não, é você que vai, João, você já conhece esse trabalho. Mas antes, o próprio Deus falou comigo, antes de você começar o trabalho, já entrei com uma ira, né? Você vai lá e se conserta. Falei, não vou me consertar, não. Vai se consertar. Não adianta você falar que não vai, que ele prepara o cenário, né? Preparou o cenário, quem veio falar comigo do trabalho? Assim, aí veio falar com Jorge, maior simplicidade. Jorge, é você que vai me ajudar aqui nesse trabalho. Eu falei, pô. Aí o senhor, agora tu fala com ele. Aí as pessoas, eu falei, Rafaela, em nome de Jesus, tu me perdoa. Há um ano atrás, aqui nesse setor, aqui nesse mesmo lugar, eu te magoei, te tratei mal, né? Aí ela se lembrou, começou a chorar, me abraçou, hoje nós somos grandes amigos, e ela é minha encarregada. Oh, glória! Então senti ali naquele momento, ainda que tem coisa para consertar na minha vida, muita coisa ainda, mas algumas coisas Deus já começou a polir, e você consegue se adequar na palavra e seguir a paz com todo. Ter um coração modificado. Irmão, não é difícil, mas também não é impossível, né? Porque a própria palavra fala, Lucas 1,37, né? Para Deus, nada é impossível. Então nós temos um Deus que consegue nos acertar em todas as áreas, né? Só a gente conversar. A gente tá orando, mas a gente não fala. A gente só está orando pelas pessoas. Deus, me ajuda aí a melhorar, cara. Ainda que eu estou aqui ajudando em oração, mas eu tenho que melhorar algumas coisas para poder entrar coisa nova. É desse jeito, né, Jorge? Então, quer dizer, tem pessoas que acabam se iludindo, né? Ela acha, não, eu consigo ter a paz com o meu próximo sem precisar resolver aquilo que foi mal resolvido. Resolver. Aí vai andando, fica igual o povo de Israel andando em círculo.
Não sai do lugar. Quer chegar a um objetivo e não consegue. Por quê? Ela acha que ela consegue. Não, eu consigo carregar esse peso, né, para minha vida até a morte. Eu consigo, vou levando a minha vida. Eu consertar aquilo que foi mal resolvido? Não, precisa não. Eu vou indo, eu vou. Enquanto não pisar no meu calo, eu estou seguindo a paz. Tem gente que é assim, né? Como o Zé falou, ela no início, ela vai conseguindo. Mas na primeira pisada no calo dela, ela já mostra quem realmente ela é. Porque uma pessoa ferida, ela fere. Mas o fundamental, o interessante de Deus, ele te dá uma linha. Você pensa que vai ficar em aberto, não vai ficar em aberto. Ele prepara o cenário, se você. Você tem que estar ligado. Aí quando você está desligado, ele fala, estou falando para tu se acertar aqui agora. Amém. Então, tá vendo? Ó, se você é uma pessoa que precisa de consertar algo que ficou mal resolvido e você acha que tu consegue ter a paz com o teu próximo sem precisar de resolver, não se iluda. Não tem como isso acontecer. Uma hora você não vai conseguir seguir a paz. Uma hora você vai se irar e você vai se aborrecer. Então, primeiramente, o que você tem que fazer é o quê? Consertar aquilo que foi mal resolvido. Como o Jorge deu aqui o testemunho. Ele magoou uma pessoa e agora Deus colocou aquela pessoa para estar ali com ele, trabalhando com ele. E a primeira coisa que ele resolveu fazer foi pedir perdão, consertar aquilo que foi mal resolvido, e agora ele consegue seguir a paz com essa pessoa e ainda se tornar amigo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, para finalizar aqui, a Bíblia fala, a gente viu aqui que nós temos que seguir a paz e a santificação. Então, quer dizer, a paz e a santificação, ela está junto, tem que estar alinhado, tem que estar junto. Agora, eu te pergunto, como eu posso ter a paz com todos sem perder a santificação? Porque muitas das vezes, eu vou tirar um exemplo meu. Eu quero ter paz com a minha mãe. Pô, eu e minha mãe estão em paz. Mas tem coisa que minha mãe possa me pedir que vai contra a palavra. Então, como eu posso ter paz com a minha mãe sem ir contra a palavra? Porque a santificação eu não posso agredir a palavra. E muitas vezes a gente é colocado nessa situação, às vezes no trabalho, né? Você quer ter paz no trabalho, mas do nada te pede para você contar uma mentirinha. E aí? Mas faz isso. E você fala, pô, mas eu não posso mentir, que eu vou contra a palavra. Como eu vou conseguir ter paz com essa pessoa, ainda que ela é superior a mim no meu trabalho, mas ela me pede para mentir, eu não posso mentir. Agora eu preciso da opinião de vocês. Como posso ter paz com todos sem perder a santificação? Que infelizmente tem muitos que acabam perdendo. Mas fala aí um pouquinho, Zé. Então, porém, ao longo da caminhada, encontramos vários obstáculos impostos pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria carne. Com o passar do tempo, achamos que podemos chegar ao mesmo objetivo, mudando as regras. Pensamos que podemos ajustar Deus para o nosso estilo de vida. E esquecemos que nós é que devemos nos moldar aos seus mandamentos. Porque as coisas podem girar em torno para nos puxar para o errado. Será que se eu der um jeitinho eu vou ganhar lá na frente? Mas se eu der esse jeitinho, qual vai ser a consequência? Nós vamos ter ali a livre escolha. Mas se nós obedecermos, nós vemos que nós vamos passar por algumas situações, momentaneamente nós não vamos entender. Porém, mais à frente, nós vamos entender que o propósito de Deus era nos provar o que havia dentro de nós.
se nós estávamos aptos, como eu já estive falando dos degraus, se nós estávamos aptos para subir mais um degrau espiritual ou retornar lá para a base de novo, para aprender tudo de novo, porque estava jogando tudo a perder. Porque se nós não temos um alinhamento com a palavra, nós vamos passar por situações e nós não vamos ter aprendizado. Porque cada momento da nossa vida nós temos como aprendizado. Porque também, mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Né? Que está em Romanos 9:20. Nós fomos formados, nós estávamos no mundão, tinha ali problemas, né? 7-1, passava cheque sem fundo, ajustava as coisas para poder as pessoas serem prejudicadas e nós tentávamos ganhar vantagem. Hoje nós somos nova criatura. Amém. Hoje vai acontecer muitas coisas, principalmente com o seu vizinho, aonde você vai olhar para ele e muitas das vezes ele vai te provar para ver se você realmente é cristão. E você muitas das vezes tem que fazer o quê? Engolir sapo. Se fosse naquele tempo, eu faria muitas coisas. Se fosse, mas não é mais. Glória a Deus. E nós vamos no calar, e nesse calar a gente vai falar assim, meu Deus do céu, por que eu estou passando isso tudo? Aí daqui a alguns dias, você vai ver a resposta. Conseguiu. Foi aprovado por Deus. E quando nós confessamos nossos pecados, né, para Deus principalmente, ou então para a liderança, Deus vai nos dar direção para tudo, Ele vai nos perdoar. Nós vamos ver, Senhor, muito obrigado por eu ter passado por essa situação, por eu não ter sido conivente, que tem muitas pessoas aí, até mesmo, né, que eu ainda não tenho, mas já está perto de ter uma carteira de motorista, tem um carro, mas anda sem documento. Aí passa numa blitz, ó, vai ser recolhido o teu carro. Mas o que você pode aí dar um agrado? Aí puxa ali uma nota de 50, de 100, suborna ali o que está ali como representante. Aí nós vamos falar o quê? E principalmente, se tiver dentro desse carro, pessoas que não são do seu convívio da igreja. Olha lá, ó, fulano diz que é honesto, mas está subornando o guarda. É uma coisa que tem que deixar bem claro, tá vendo? Olha só, um conteúdo desse, e você já deixou teu like? Não? Que isso, é só apertar, é de graça. Olha só, quanto mais like você der, mais pessoas vão estar assistindo essa live. Então deixa o seu like, tá bom? Então, olha só, falando aqui, como posso, né, ter a paz sem perder a santificação? É muito difícil, né? Porque tu acaba sendo odiado. Eu falei aqui a situação no meu trabalho. Eu passei um período no meu trabalho que tem até um programa, né, que fala assim, todo mundo odeia o Cris, né? Lá era todo mundo odeia o Júlio. Justamente por quê? Porque o Júlio não entrava no sistema. Então, eu era odiado por todos. Por quê? Eu queria ter paz com eles, mas eu não podia agredir a palavra. E aonde que tem regra, tem doutrina, você tem que seguir aquilo certo, você tem que obedecer. Então, por eu seguir o que era correto, né, não podia agredir a palavra, eu acabava sendo odiado pelos meus companheiros de trabalho. Então, é muito difícil. Mas eu quero saber de você, Jorge. Ajuda aí. Como ter paz com todos sem perder a santificação? Como ter paz com todos? Sem perder a santificação, sem agredir a palavra. É difícil, né? Às vezes isso tudo é renúncia, né? É renúncia, né? Às vezes até com um filho, com a esposa, com um irmão, quer fazer algo que não é do agrado de Deus, você vai dar um jeitinho, esse jeitinho, às vezes até um teste para ver se você tá mesmo com Deus, né? Às vezes tu faz um jeitinho e depois ele fala, pô, assim que tá. Assim que você tá na igreja. Verdade, me deu um teste. Então nós temos que falar a verdade. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, tem me ensinado para falar. Hoje a gente perde muitas coisas
está sendo falado que não é da vontade de Deus, mas você quer massagear o ego das pessoas, né? Às vezes tu vai perder até uma amizade com uma pessoa no momento, mas lá na frente vem a resposta, né? O próprio Eclesiastes fala 7, 8, melhor o fim das coisas que o princípio dela, né? Melhor o logame é o tipo de coração. Então é melhor você perder hoje até a amizade de um primo de que perder a tua santificação. Quando você perde a amizade, perde a santificação, tu perde aquela alma ali, essa alma que você tentou ajudar e não vai ser ajudada. Pode ser até ajudada até temporariamente, mas vai ser eterna. Então nós temos que estar vigilantes naquilo que a gente está vendo, né? Às vezes a gente está vendo com os olhos carnais, mas nós temos esse presente de ter visões espirituais, né? Tirar essas escamas dos nossos olhos para a gente poder passar o que é certo, né? Nós estamos aprendendo para quê? Para ser certo ou errado. Não é ser certo, é andar no caminho, né? Então o caminho que Deus dá para a gente não é mentira, nem jeitinho, né? No céu não entra com jeitinho, entra. Não entra. Então, E é um perigo, tem muitas. A própria palavra fala que naquele grande dia que eles vão falar, profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, né, fiz isso no teu nome, e Deus vai falar, não te conheço. Porque muitas das vezes quer ter paz com o mundo, mas sem se santificar, perdendo a santificação. Então eu não posso perder essa santificação no dia a escada tá para subir, eu chegar naquele grande dia e falar, parte de mim, que eu não te conheço. Né? Então é difícil, né? Tem um texto aí, por gentileza, Júlio. João, Mateus 24, se eu não me engano, 24:9. Mateus 24. Olha só que palavra linda que Deus. Mateus 24, não. É 24? 24:9. Deixa eu ver. 24. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Pode Essa ler? versão tua. Beleza. Aqui. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Pô, é forte. É muito forte, porque realmente é isso aí. A gente acaba sendo odiado por causa do nome de Jesus. Porque a maioria quer fazer o errado. E você quer fazer o certo. Então, realmente é meio complicado. Mas tu falou um texto de Eclesiastes muito interessante, que é melhor o fim das coisas. Então, quer dizer, olha só, quero falar contigo. Antes que a gente já vai terminar aqui, a gente vai orar para terminar, mas quero falar contigo. Olha só essa palavra, como é importante. É melhor o fim das coisas. Às vezes, você quer ter paz com um parente, no seu trabalho, com um amigo, sendo que você sabe que você não pode agredir a palavra. Então, aquele amigo, aquele parente pode ficar até com raiva de você, porque ele acha, por fazer parte do teu vínculo de amizade, você tem que fazer aquilo que ele quer que você faça. Mas não é assim. Hoje você tem a palavra. Mas entende uma coisa, essa mesma pessoa que no começo ela fica com raiva de você, ela pode até se afastar de você, é a mesma pessoa que lá na frente vai estar se aproximando de você para te pedir conselho, para querer ser que nem você. Porque não existe, não tem como. Se você quer fazer o que é certo, ainda que as pessoas querem que você faça o errado, o certo tem que prevalecer. E a palavra, ela é bem clara, ela é luz, e ela tem que brilhar onde está as trevas. Então, não perca a sua santificação para agradar outras pessoas. Não, continua cumprindo a palavra de Deus, continua colocando em prática, porque essa pessoa que hoje, ela pode até ficar com raiva de você, mas pode ter certeza, lá na frente, a única pessoa que ela vai confiar totalmente vai ser em você, porque você não cedeu aquilo que ela estava querendo fazer de errado. Amém? Então, gente, chegou ao fim. Eu sei que vocês queriam mais, né? Esse conteúdo maravilhoso, mas eu vou estar aqui pedindo para o nosso irmão Jorge Maravilha estar fazendo essa oração final e que Deus abençoe a vida de vocês, né? E que a palavra pode ser alcançada na tua vida e venha transformar a sua vida.
em nome de Jesus. Amém? Vamos Quer lá. falar Não alguma só coisa? assim, não é um alerta, né? A gente ficar ligado, né? O que tem acontecido, né? O que está acontecendo, né? Nós que somos irmãos em Cristo, ficar em vigilância, não se apartar desses propósitos da igreja, né? Às vezes estou até orando, mas não estou orando no propósito da igreja. Queimando no secreto, né? Mas eu tenho que estar no propósito da igreja, né? Isso Ainda aí. que nós temos que obedecer, né? E esse propósito de tenho Atos tentado, também tá uma tem que maravilha. obedecer, né? Tem um propósito, pastor. Deus colocou um propósito no coração do pastor. Nós viemos andar nessa ligação, porque a brasa tem que estar juntinha, né? Nós somos, por exemplo, 1000 brasas, né? Tem que estar 1000 brasas junto, não adianta estar 999, né? Tem que estar 1000. Esse aqui é assim, eu passo para a igreja para a gente ficar nesse propósito aí de oração, que eu creio que grandes coisas estão para surgir, né? Amém. Na nossa vida, aqui na Igreja Redenção, amém? Então Amém. vamos orar. Glorioso Deus, Santo Poderoso, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Né? Só fala no Salmo 133, qual bom suave, nós possamos ver a união. Obrigado por tudo que foi feito aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia. Aleluia. Obrigado por termos visto aqui o seu agir nessa noite, Deus. Ainda que nós não fomos feitos para ver, nós fomos feitos para crer, mas nós estamos sentindo a sua presença aqui nesse lugar. Deus continua abençoando a casa de oração, a Redenção Cristã, todos esses membros, toda essa liderança, esse ministério, essas pessoas estão na mídia e propõem, tem espaço para estar preparando tudo. Eu creio, Deus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus, eu oro, agradecido por tudo, entregando tudo em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a paz, família. Fica na paz, ó. E um beijão no seu coração. Tchau, gente. Boa semana! Boa semana.